Helena de Troia? Helena das novelas do Manuel Carlos? Helena Ferrante? Helena, a fotógrafa da Antofágica que faz aquelas imagens lindas do Instagram? Nada disso, eu estou falando da Helena de Machado de Assis, uma personagem tão fascinante quanto o Capitu, mas bem menos conhecida do que ela. Chegou a hora, finalmente, de conhecermos mais de perto a Helena do Bruxo do Cosme Velho, essa joia bruta de Machado de Assis. No vídeo de hoje, então, vamos explorar a edição da Antofágica, que com muita alegria traz mais um lançamento desse nosso grande escritor. Publicado em 1876, Helena é o terceiro romance de Machado de Assis. O conselheiro Vale, um homem poderoso, dono de terras, pertencente à alta sociedade, morre e no testamento faz uma revelação e tanto: a existência de uma filha fora do casamento, uma filha ilegítima chamada Helena. Ele pede que ela seja recebida em sua casa e se torne também sua herdeira. Enquanto era vivo, o conselheiro Vale visitou Helena diversas vezes, pagou um dos melhores colégios internos para ela, tudo isso escondido da família. Pois bem, morando agora na mansão de Vale, Helena precisa se adaptar a essa nova realidade da elite carioca e captar a afeição dessa família totalmente desconhecida. Apesar da origem humilde, Helena teve boa educação financiada pelo conselheiro Vale e tem muitas habilidades valorizadas pela elite da época. Ela sabe tocar piano muito bem, sabe falar francês, também um pouco de inglês e italiano. Helena também faz costuras e bordados, fora que ela é muito bonita e um pouco misteriosa. Helena não é tola, quer prender-nos por todos os lados, até pela compaixão. Não te nego que começo a gostar dela. É dedicada, afetiva e inteligente. Tem maneiras finas e algumas prendas de sociedade. Quem diz isso é Dona Úrsula, irmã do conselheiro Vale e um dos maiores desafios de Helena, já que a tia, a princípio, é bem relutante em acolher essa sobrinha ilegítima dentro de casa. Mas mesmo Dona Úrsula vai sendo aos poucos conquistada pela graciosidade de Helena. Já Estácio, o meio-irmão da protagonista, é receptivo desde o começo. Os dois desenvolvem um carinho mútuo e a relação entre eles se estreita. Aliás, essa aproximação vai gerar conflitos na narrativa, já que o incesto é um tema pra lá de polêmico. E eu vou parar por aqui para não dar spoilers e vocês não ficarem bravos comigo. Em geral, Helena é inserida na fase romântica de Machado de Assis. Você provavelmente já deve ter escutado isso na escola ou em conteúdos relacionados ao bruxo. Só que essa divisão começou a ser questionada, já que é um tanto imprecisa. Isso porque Machado já começa a mostrar a sua observação afiada da sociedade da sua época, traço que ele acentua em suas obras mais conhecidas, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e Quincas Borba. A crítica social e a ironia não ficaram de fora de Helena, mesmo com um tom mais discreto e mais suave. Em Helena, a gente encontra diversas vezes menções ao coração e aos sentimentos. E isso, é claro, é um traço do romantismo na literatura. Inclusive, a artista Maria Júlia Rego, que fez as artes para a edição da Antofágica, contou o número de vezes que a palavra coração aparece na narrativa. 116 vezes. Essa informação está no pós-fácil que ela escreveu contando sobre o processo criativo com as calcogravuras. E se você não tem ideia do que é uma calcogravura, fique tranquilo porque eu também não tinha. Calcogravura é o processo de gravura feito em uma matriz de metal. E é claro que eu perguntei para Maria Júlia sobre tudo isso. Olha só. Essa técnica que eu usei, a grosso modo, assim, se chama calcogravura, que é gravura em metal, e mais especificamente eu usei água tinta e ponta seca, onde eu gravo com uma ponta afiada numa matriz de cobre e depois eu banho essa placa de metal no ácido, e aí essa oxidação, assim, o ácido a gente fala que morde o cobre, ele corrói o cobre, e isso que dá as gradações diferentes de cinza, desse cinza mais uniforme. Usando essa técnica da água tinta, eu meio que inseri o traço do pincel nas ilustrações, que era uma coisa que a princípio a gente não tinha
antevisto muito, assim. No total, eu fiz 50 gravuras. A Água-Tinta me permitiu esse leque de interpretações, assim, para os desenhos. As artes da Maria Júlia transportam o leitor para o passado e dialogam muito bem com o projeto gráfico do livro, que tem a ver com a estética dos folhetins do século XIX. Eu já vou falar mais sobre isso. Aliás, Helena entrou em pré-venda e vocês sabem, né? Esse é o momento ideal para você pegar o seu exemplar, porque na pré-venda ele está custando 50% do valor. O preço na pré-venda é R$ 44,95. Helena é mais fino do que os outros romances de Machado publicados pela Antofágica, mas tem o mesmo tamanho, então ele vai ficar bem bonito ao lado dos outros exemplares. O link para você pegar o seu exemplar está aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando que com o QR Code que vem junto com o livro, você acessa as videoaulas que ajudam muito na experiência de leitura. Dessa vez, elas foram dadas pelo especialista em Machado de Assis, Rogério Fernandes dos Santos. Voltando às artes da Maria Júlia, eu também perguntei para ela o que foi mais prazeroso e o que foi mais desafiador no processo de ilustrar a Helena. Olha só. Eu acho que a gente tinha esse desejo, assim, de que a nova edição que a gente faria tivesse esse sentimento antigo, assim. Desde o começo teve essa ideia, assim, de vamos tentar fazer algo que abrisse uma fenda no tempo. Mas, ao mesmo tempo, era um desafio porque era um passado meio inventado, já que, na época, não existiam esses tipos de livros. Assim, no Brasil, não existia esse conceito de livro com capas personalizadas, ilustrações especiais e tudo mais. Acho que isso me deu uma permissão para criar, tentando chegar nesse sentimento da gravura e dos folhetins, etc., mas, ao mesmo tempo, com um espaço para um lúdico, assim, não tinha nenhuma referência muito restrita. Eu estava olhando para várias coisas diferentes, assim, desde os mestres da gravura até Gaudí, coisas contemporâneas, assim. A decisão de fazer a gravura com metal e o cobre, ela foi ditando, assim, foi me dando muitas respostas para as perguntas e angústias, assim, que eu tive no começo. Por ser considerada a obra mais romântica de Machado de Assis, Helena é sua obra que foi mais adaptada para as telenovelas. Em geral, ela é inserida no conjunto que reúne também Yaya Garcia, Ressurreição e A Mão e a Luva. De forma bem resumida, a escola literária do romantismo é marcada pela idealização dos sentimentos, que são sempre vividos de forma arrebatadora, intensa, valorizando a subjetividade e o sentimentalismo. As experiências e relações afetivas entre os personagens são vividas de forma intensa e idealizada, ou seja, sem as nuances que caracterizam a vida como ela é. O realismo surge então na segunda metade do século XIX, se opondo a esse ideal romântico, trazendo críticas às instituições burguesas da crescente sociedade industrial e questionando, inclusive, o papel da mulher nessa sociedade. Então, geralmente é aqui que se insere a segunda fase de Machado de Assis, com romances como Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Só que, como eu comecei a contar para vocês aqui no vídeo, alguns críticos questionam essa divisão, dizendo que devemos olhar para Machado de Assis como um todo e a sua linguagem como um processo. Certas estruturas de linguagem primárias usadas por ele foram se desarticulando e se rearticulando ao longo do tempo, formando outras mais complexas e sofisticadas. Ou seja, apesar do romance Helena ter aspectos que lembram fortemente o romantismo, ele também tem um pezinho ali no realismo. Isso porque ele já apresenta as diferenças entre as classes, começa a questionar o papel da mulher e também trazer com aquela ironia fina do Machado de Assis os personagens interesseiros, mestres da simulação nessa sociedade profundamente estratificada do Brasil do século XIX. É possível perceber Helena consciente da sua posição social, consequentemente do seu comportamento frente à nova família, e com um pensamento à frente do seu tempo. Inclusive, alguns especialistas na obra de Machado de Assis dizem que Helena é um embrião de Capitu, uma espécie de laboratório para essa personagem mais famosa de Machado de Assis. Apesar de Capitu ser mais complexa e verossímil, as duas estariam ligadas por essa astúcia
e por essa consciência sobre si próprias. Provavelmente você deve estar pensando, ah, Helena deve ser ótimo, muito legal e tal, mas é difícil porque é Machado de Assis. Nada disso. Helena foi publicado inicialmente em folhetim no jornal O Globo e depois ganhou uma edição em livro. Aqui nós temos aqueles ganchos no final de cada capítulo que fazem com que a gente queira ler o próximo para saber o que vai acontecer. O projeto gráfico da Antofágica foi inspirado pelos folhetins do século XIX. E, aliás, vocês conhecem a história dos folhetins? O romance de folhetim surge na França e, segundo a pesquisadora Yasmin Jamil Nadaf, a partir da censura à imprensa imposta por Napoleão, os jornais reservavam o rodapé da página, geralmente a primeira página, para textos de entretenimento de todos os tipos. Crônicas, piadas e até receitas. Esse espaço, então, era chamado de feuilleton, traduzido no Brasil como folhetim, e tinha o objetivo de causar prazer nos leitores, cansados de tantos reclames oficiais do governo. Então, é a partir de 1830 que os jornais passam a publicar a ficção seriada. E se nesse momento na sua cabeça pulou séries da Netflix, você está certíssimo, porque as séries só existem porque existiu a ficção seriada nos jornais impressos. Aliás, a gente tem um vídeo aqui no canal que explica tudo isso. É o vídeo sobre melodrama. O link vai aparecer aqui em cima e é um vídeo que tem participação especial de uma especialista nesse tema. Olhem só o que a especialista Yasmin Jamil Nadaf diz. O resultado foi um grande sucesso. A fórmula continua amanhã ou continua num próximo número, que a ficção em série proporcionava ao folhetim, alimentava paulatinamente o apetite e a curiosidade do leitor diário do jornal e, obviamente, como resposta, fazia aumentar a procura por ele, proporcionando-lhe maior tiragem e, consequentemente, barateando os seus custos. O jornal democratizava-se junto à burguesia e saía do círculo restrito dos assinantes ricos. O fenômeno foi tão forte que o romance Le Capitaine Paul, de Alexandre Dumas, rendeu ao jornal em que foi publicado 5.000 novas assinaturas em apenas 3 semanas. Bom, como cada mídia tem as suas particularidades, com o folhetim não foi diferente. Para ser publicado, o romance deveria estar de acordo com o posicionamento ideológico e comercial do editor do jornal e também deveria caber no espaço reservado a ele. E, por outro lado, deveria atender às expectativas desse público crescente, atendendo às demandas da burguesia. Alguns elementos estruturais do romance de folhetim são o corte abrupto dos capítulos, a velocidade na intriga e os temas bastante dramáticos. E Helena tem tudo isso. Ah, fora que os romances de folhetim costumavam ser longos, prendendo a atenção do público. Isso porque os autores, inclusive, ganhavam por linha escrita. Quando publicados em livros, algumas dessas obras chegavam a ser coleções com vários volumes. Como a Paris do século XIX ditava a moda e a cultura, a literatura seriada chegou em vários países. No Brasil, o primeiro jornal a publicar narrativas desse tipo foi o Jornal do Comércio. Em geral, eram traduções de novelas curtas ou de romances clássicos franceses. Aos poucos, a literatura brasileira autoral foi ganhando espaço e muitas das nossas obras clássicas foram publicadas originalmente em folhetim. Helena é uma delas, e é por isso que o projeto gráfico da Antofágica, que faz referência aos folhetins, é tão especial. Dessa vez, a apresentação ficou com a Tati Leite, do ótimo projeto Vá Ler um Livro. E sem falar dos pós-fácios, além do texto da Maria Júlia Rego, também completam os pós-fácios o texto do Rogério Fernandes dos Santos e da Adriana Costa Teles, que escreveu um texto que eu amei, falando de Shakespeare na obra de Machado de Assis, especificamente em Helena. Sempre que eu leio Machado de Assis nas edições da Antofágica, eu saio mais apaixonada ainda pelo bruxo. Machadão não veio aqui a passeio e sua obra é totalmente incrível. Eu mal vejo a hora de colocar as minhas mãos em Helena. Espero
Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Pode comentar aqui embaixo o que você achou e não esquece de ir lá no link para garantir o seu. Ah, eu tenho um recado final. O sorteio que foi prometido no vídeo sobre ficção ajuda a ler mais, o vídeo que a gente fez algumas semanas atrás, com entrevista com o cientista Ricardo de Lázaro Filho, nós não esquecemos do sorteio, a gente só resolveu adiá-lo. Isso porque o vídeo precisa ter 15 mil visualizações. Então você pode nos ajudar clicando no vídeo, espalhando ele para os seus amigos, para os seus familiares, colocando aí o vídeo mundo afora. Então a gente se vê na próxima quinta-feira. Tchau!